Há 1000 anos, os primeiros colonos deixaram a Terra e formaram a Liga dos Mundos Livres. Alguns receberam planetas quentes e ensolarados, enquanto outros estavam fadados a nascer em um planeta coberto por pântanos impenetráveis. As pessoas construíram uma cidade modelo, onde reinava a ordem, a prosperidade e o controle total. Christie estava entre aqueles que não conseguiam se reconciliar com essa existência, o que a levou à prisão. Mas como não há pena de morte no planeta XT-59, um grupo de 10 prisioneiros é condenado ao exílio vitalício nos pântanos. Se você tiver sorte, poderá chegar às Ilhas Paradisíacas, mas ninguém se lembra desses casos, pois os pântanos estão repletos de criaturas perigosas. Dessa vez, enquanto os prisioneiros se preparavam para sua última viagem, o capitão incapacita um dos prisioneiros, com a cabeça envolta em um saco, e ordena que ele siga em frente. O prisioneiro pergunta sobre a barreira de segurança e começa a se mover com muita cautela. Ele evita milagrosamente o impacto da barreira invisível da segurança, e o capitão ordena a desativação da proteção. Em seguida, o capitão lê a sentença e retira o saco da cabeça do prisioneiro, seguido de uma ordem para dar aos prisioneiros uma caixa de metal com suprimentos. Eles têm 1 hora para partir, ou os guardas os matarão na hora. Uma das mulheres entra em histeria, alegando que é uma turista e inocente. Ela tenta correr, mas Christie a pega e acalma a infeliz mulher. O prisioneiro libertado do saco sugere que as pessoas se apresentem. Ele é Erwin, mas a iniciativa é interceptada pelo formidável Just, apelidado de Polar Wolf, que conhece bem esses pântanos, pois não é seu primeiro exílio. O lobo quer saber tudo sobre cada membro da equipe, mas o conhecimento deles é interrompido pelo aparecimento de uma perigosa criatura local, que vive no subsolo, chamada Pagan. A criatura sente a vibração e vai em direção a ela, arrastando a presa para o subsolo. Christie declara que pretende ouvir apenas Erwin. Just a lembra de sua superioridade, ao que Erwin propõe dividir os suprimentos e abre a caixa. Ele consegue pegar apenas uma faca quando os outros atacam a caixa com suprimentos. O lobo novamente lembra a todos que ele é o chefe, mas Erwin se recusa a ouvir um prisioneiro e anuncia sua partida para as Ilhas Paraíso. Christie se junta a ele, mas primeiro, eles querem sua parte dos suprimentos. O capanga do lobo tenta reivindicar direitos sobre Christie, mas Erwin coloca uma faca em sua garganta, lembrando que qualquer tentativa dos prisioneiros de destruir uns aos outros resultará em fuzilamento imediato no local. Portanto, o lobo não tem escolha a não ser dar à dupla sua parte dos suprimentos. Além disso, Erwin pede a caixa de metal em troca de uma porção de comida, e o lobo concorda em doá-la. O Wolf ordena que seu grupo se prepare para a viagem quando Christie pede a Erwin que ajude o turista indefeso, mas ele se recusa. Essa mulher já está morta, mesmo que ela não saiba disso. Erwin explica a Christie que ela deve ir primeiro porque é mais leve que ele, e poderá puxá-la se ela cair no pântano. Nesse momento, uma voz da fortaleza ordena que os prisioneiros lavem a costa. O lobo lidera sua equipe para a frente. Erwin e Christie amarram uma caixa pesada com cordas e também partem. De repente, um tiro é disparado da fortaleza. As pessoas se escondem atrás das pedras, e Erwin percebe que ele era o alvo pretendido. Ele força Christie a rastejar para fora do perigoso quadrado. Ao longo do caminho, a garota percebe pequenas criaturas rastejantes, mas Erwin garante que elas são inofensivas, sugerindo que poderiam ser o alimento delas, o que deixa Christie com nojo. Logo, a dupla chega a um local relativamente seguro e confirma que a equipe de Wolf está seguindo seu rastro. Exílio. Ao observar como Erwin calcula tudo com antecedência e consegue encontrar uma solução para qualquer problema, Christie se preocupa, tentando entender quem era o homem antes de seu exílio. A garota duvida da existência das Ilhas Paradisíacas, ao que Erwin comenta, com razão, que então eles não teriam tentado matá-lo. Afinal, os guardas teriam certeza de que ele morreria definitivamente. E, embora seja sua primeira vez no pântano, ele está confiante de que pode encontrar o caminho certo. Enquanto isso, o capitão é repreendido pelo presidente, pelo fato de o conselheiro ainda estar vivo. O sargento Matias, que era o prisioneiro disfarçado, não conseguiu eliminar o conselheiro. O capitão tranquiliza o presidente afirmando que os pântanos são intransponíveis. Enquanto isso, Christie e Erwin encontram um pequeno riacho de água limpa, e a garota lava o rosto, refletindo sobre seu infortúnio. De repente, Erwin pede que Christie fique quieta, mas ela acha que ele decidiu se aproveitar dela. No entanto, acontece que Erwin viu o Pagan, que emergiu repentinamente do subsolo. Christie pega uma faca e corta parte da criatura. Depois disso, Christie trata o ferimento de Erwin, enquanto conta que acabou na prisão por enfrentar um inspetor que tentou forçá-la a ter intimidade. Nesse momento, o grupo de lobos aparece por trás das rochas. O homem pretende pegar de volta a caixa de metal, mas Erwin pega a parte da criatura cortada por Christie e a usa como um chicote elétrico. O lobo percebe que a situação é ruim e decide deixá-los ir. A dupla vai embora, mas o lobo teima em seguir seus rastros.
Erwin ouviu dizer que na Praia Podre há um lugar onde vivem ex-prisioneiros, e o lobo é o líder deles. Ele o segue, esperando que os dois caiam primeiro em uma armadilha no pântano. Erwin percebe que as pontas do Peigan estão saindo do chão, e ordena que Christie se deite, fique em silêncio e não se mova. Eles fazem isso e observam quando uma raiz gigantesca do Pagan aparece sobre o grupo de lobos, arrastando várias pessoas para o subsolo. Enquanto isso, o presidente entra em contato novamente com o capitão, que garante ter tomado as medidas necessárias e que seu homem está na pista. Nos pântanos, Erwin e Christie param para passar a noite. O homem está pronto para falar sobre si mesmo se a garota resolver sua charada sobre o preço de uma barra de chocolate, mas enquanto ele diz as condições do enigma, Christie adormece. A garota acorda com um som estranho e vê uma onda de criaturas se aproximando deles. Ela tenta correr, mas Erwin a joga dentro da caixa, sobe nela e fecha a tampa. A dupla aguarda a invasão, e embora a tampa da caixa acabe sendo violada, as pessoas permanecem ilesas. Finalmente o silêncio cai e eles saem para o lado de fora. A primeira pergunta de Christie é sobre a resposta ao enigma, e sabendo disso, ela se acalma. Agora a caixa não é mais necessária, e a dupla a joga fora. Logo eles chegam à parte líquida do pântano. Enquanto isso, a parte restante do grupo do Wolf segue o rastro deles, mas Layla, percebendo que eles podem perder o casal, corre atrás de Erwin e Christie. O lobo corre atrás dela e cai em um poço no pântano. Nesse ponto, Layla comete um deslize, dizendo que Erwin é um ex-assessor presidencial e sabe como agir. No entanto, um dos prisioneiros, Jan, ajuda o lobo. À noite, Erwin monta o acampamento. Força Christie a comer girinos crus e confessa que era o conselheiro do presidente, mas sua consciência o atormentava. Ele coletou muitas informações diferentes e queria contar ao público sobre elas. As autoridades perceberam que não conseguiriam se livrar dele sem alarde e o enviaram para os pântanos, mas ele conseguiu lançar um vírus no sistema de controle, que só pode ser desativado com o conhecimento do código. E somente ele tem o código. Assim, após o colapso do sistema, as pessoas livres poderão construir seu novo sistema de gerenciamento de cidades livres. Christie o lembra de que, com certeza, eles estarão procurando por ele, mas o homem está confiante de que, a essa altura, eles já estarão nas ilhas. Enquanto isso, na cidade, o sistema começa a entrar em colapso. Os satélites de comunicação falham primeiro. De manhã, Layla e aqueles que deixaram o lobo encontram pessoas selvagens em seu caminho. Ao ouvir seus gritos, Christie amaldiçoa quem inventou esse método de punição. Erwin admite que fez isso porque achou que era humano. Christie se irrita e repreende Erwin, pedindo que ele se queime para que ninguém possa aprender seu código. Ele começa a gritar, chamando os selvagens para lutar para morrer, mas ninguém sai. Então Christie confessa que lhe foi oferecida liberdade pela morte dele. Enquanto isso, o lobo encontra aqueles que se escondem entre as pedras de seu grupo. Para se salvar, Layla conta sobre a oferta que recebeu para matar o conselheiro, e depois disso, um navio virá buscá-la. O lobo ordena que você encontre o sensor em seu corpo. A garota foge e morre na teia de um perigoso fungo do pântano. Vendo que seu espião está morto, o capitão arma o sargento Matias e o envia no rastro do conselheiro. Enquanto isso, outro homem do grupo do lobo morre, e então Jan alcança o casal, e distraído por ele, Erwin cai em uma armadilha para o lobo, que pretende trocar o conselheiro pela liberdade. Erwin, amarrado, tenta persuadir Christie a fugir, mas ela o beija de repente. O lobo força Erwin a ficar de pé, mas ele zomba do prisioneiro, e o lobo tem de carregar Erwin nas costas. Enquanto isso, o grupo do sargento Matias chega às ruínas da antiga prisão, onde vivem criminosos selvagens. Logo, o grupo do lobo também chega lá. Deixando o conselheiro amarrado e Christie de lado, o lobo vai negociar com o sargento. Mas enquanto eles estão concordando, Erwin se liberta e foge. O lobo promete encontrá-lo, mas é baleado pelo sargento. Depois disso, Matias encontra Christie e Jan, e matando o último, leva a garota até ele. Erwin confronta Matias e exige sua libertação. Christie em troca de si mesmo. Os militares concordam, mas disparam um tranquilizante, acertando. Christie e ele próprio recebem uma faca nas costas do lobo ferido mortalmente. Erwin agradece ao moribundo, que o aconselha a não ir para as ilhas paradisíacas, porque elas não existem. Então ele bebe veneno para evitar o sofrimento. Mais tarde, Erwin, carregando Christie em seus braços, chega ao mar, e o conselheiro percebe que as ilhas paradisíacas são balsas feitas de plantas, e que podem atravessar o estreito nelas. Enquanto isso, o capitão perde contato com ele. Matias percebe que a busca pelo conselheiro é inútil, mas envia o último drone de combate atrás dele. Nesse momento, Christie volta a si e percebe que a ilha está afundando gradualmente. O prisioneiro que estava com eles, Job, ouve isso e entra na água para salvar o casal.
Logo eles ouvem o som de um drone se aproximando, mas o drone não consegue alcançá-los e cai na água, provando assim que o vírus de Erwin funcionou e que o sistema de controle da cidade foi destruído. A alegria deles é ofuscada por um penhasco que aparece à frente. O casal se envolve em sua ilha feita de plantas e milagrosamente sobrevive a uma gigantesca cachoeira. Logo, eles chegam à costa, onde um bunker secreto é montado para o caso de fuga do presidente, projetado e construído por Irwin. Mas ele não conhece o código inteiro. O último número foi inserido pelo presidente. Há apenas 2 tentativas, portanto é impossível adivinhar. Em seguida, Christie se lembra do enigma sobre a barra de chocolate, e sabendo a resposta do presidente, que Irwin também lhe deu, sugere que você digite o número que ele indicou. E o bunker se abre, mas acontece que a espaçonave escondida lá tem um único assento. Erwin insiste que Christie deve voar sozinha, mas ela se recusa porque o ama. Nas últimas cenas do filme, as vozes de Christie e Erwin são ouvidas, deixando claro que de alguma forma, eles conseguiram entrar juntos na espaçonave. Graças ao seu resgate, a League of Free Worlds descobriu a verdade sobre o planeta e destruiu os restos do sistema de controle total. Porém, 10 anos depois, um novo sistema foi estabelecido no planeta XT-59, muito mais cruel do que o anterior. O filme é simples e às vezes imperfeito, mas é verdadeiro e inesperadamente relevante, porque ninguém pode trazer liberdade para as pessoas de fora. Tudo é alcançado somente por meio de seus próprios esforços, e assumindo a responsabilidade por si mesmo e por mais ninguém.